polêmica, dessa vez envolvendo uma professora aqui no município de Indaial. A situação é mais ou menos a seguinte, tá? Vamos lá, é a professora Gisele. Ela trabalha numa unidade infantil e do Neida ela foi transferida para muito longe da unidade que ela trabalha hoje, tá? Então ela mora e trabalha ali no bairro e foi transferida para outro bairro super longe e, segundo ela, sem nenhuma justificativa, tá? A história foi se desenrolando, tal, vai atrás para ver o que deu. Surgem reclamações dela também do nada, assim, porque ela tem um histórico de anos trabalhando com educação, nunca recebeu uma reclamação. E, enfim, daí tem toda essa questão de uma possível perseguição do Poder Executivo aqui de Indaial para com ela. Tem uma reportagem aqui da 9FM, tá? Que foi num manifesto que foi feito por pais e colegas de trabalho contra essa transferência dela. Ela não quer ser transferida, ela quer ficar trabalhando ali onde ela trabalha hoje. E depois também tem uma entrevista na rádio do prefeito Silvio. Tá bom? Então vamos começar assistindo aqui a reportagem da manifestação contra a transferência dessa professora. O jornalismo da Nova recebeu na última semana a informação do afastamento da professora Gisele da Cruz Rosa da Lacqua, professora efetiva da unidade Professor Isaías José Nazari do bairro Vardo, na cidade de Indaial. Ela foi afastada, transferida por cerca de 10 quilômetros de onde ela trabalha, onde ela reside. E a população se revoltou. Pais de alunos participaram do manifesto nesta última sexta-feira, reclamando... Um detalhe aqui. Olha quanta gente ela conseguiu juntar, ela ou quem organizou, ou a rádio mesmo, né? Não sei quem que organizou isso daí. Mas olha quantas pessoas eles conseguiram juntar numa sexta-feira à noite de chuva. Cara, isso é difícil, tá? Quem já tentou fazer qualquer mobilização aí a respeito de qualquer tema, cara, é difícil juntar a galera, tá? E aí numa sexta-feira com chuva, o pessoal tem que gostar muito dela mesmo, tá? Da Secretaria de Educação. A partir de agora, professores não podem reclamar mais de ar-condicionado, situação de merenda ou coisa parecida no município de Indaial, porque o secretário vai punir ou poderá receber retaliações. Tá, isso aqui eu não sei se houve alguma informação oficial onde o secretário falou isso, ou o prefeito falou isso, mas enfim, é o que a reportagem aqui está falando, né? Que a partir de agora, então, quem reclamar vai ser retaliado, né? Isso não é a partir de agora, as queixas já vêm de muito tempo, tá? De retaliação desse tipo de coisa. Só vamos refletir um pouco sobre isso daqui. Então, no teu ambiente de trabalho, tem risco de pegar fogo, tem criança passando fome, né? Passando fome entre aspas, não é exatamente criança passando fome, mas falta merenda para as crianças, né? Quer dizer, a situação está bem crítica, né? No teu ambiente de trabalho ali. E tu não pode falar nada, tu tens que trabalhar dessa forma aí, num ambiente insalubre, isso eu posso afirmar, é um ambiente insalubre, e nada pode ser dito. O que aconteceu aqui? Essa professora, ela andou reclamando, tá? Na escola, na unidade infantil, onde ela trabalha hoje, houve um princípio de incêndio há um tempo atrás, aí, um capacitor no ventilador deu pau lá e quase pegou fogo na escola. Isso foi um dia à noite ou no final de semana, agora não lembro, mas não tinha ninguém lá, então foi até que foi tranquilo. Mas dessa vez ali foi tranquilo, né? Outras situações, quer dizer, a gente nunca teve um caso aqui de pegar fogo com crianças dentro da escola, não que eu saiba, tá? Mas já teve situação onde um ar-condicionado pegou fogo, se não me engano, no João Paulo II, detonou uma sala, se tivessem crianças lá, aliás, bebês, né? Recém-nascidos não, mas crianças muito pequenas, enfim, eu quero dizer isso aí, crianças muito pequenas. Se tivesse essas crianças lá, poderiam ter se machucado, talvez até falecido, né? Então, tu tens uma professora, às vezes com uma auxiliar só, 20, 30 crianças, começou a pegar fogo, meu amigo. Como é que tu faz para tirar essa criançada de lá? Então, as queixas são justificadas, né? E agora, então, está proibido reclamar. Não é só escola que pega fogo aqui em Indaial, não, tá? Prefeitura também, tá? A prefeitura já pegou fogo aqui em Indaial. Só pensa um negócio comigo. Reflete na tua rua, por exemplo. Vamos usar a tua rua que tu mora. Pensa quantas casas que tem na tua rua, tá?
Aí tu pensa quantos imóveis a prefeitura tem. Beleza, vamos fazer um trabalho aqui. Com que frequência pega fogo as casas na tua rua? Ah, se tu acha, não, mas a prefeitura, minha rua é pequena, a prefeitura tem muitos imóveis. Pega teu bairro aí. Com que frequência pega fogo nos imóveis aí do teu bairro? A prefeitura tá... Imóvel da prefeitura é comum pegar fogo. Normal nunca vai ser, tá? É comum pegar fogo. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada e quando se trata de vida, principalmente de crianças que às vezes não têm capacidade de levantar e sair correndo, né? Eu acho que é justificado assim a queixa dela. E nós vamos mostrar alguns cartazes aqui que os pais, né, colocaram pedindo justiça, pedindo aí para que o pessoal pare de perseguir profissionais da educação. Só um detalhe, pare de perseguir profissionais da educação. Essas queixas aí vêm do pessoal da saúde também, tá? Outras áreas, mas saúde e educação aí são as áreas onde eu particularmente mais escuto relatos, tá? Fez alguma coisa, falou alguma coisa que não agradou, meu irmão, te mandam pro outro lado da cidade e aí às vezes é um profissional ali que já tem um salário um pouco baixo, só esse custo de deslocamento aí, ó, já ferra com o camarada, ferra. Então é bem efetivo, esse cala-boca funciona bem. Um momento lamentável para a educação do município de Indaial, onde chegou esse ponto. Não é a primeira vez, segundo o que a gente sabe, outros profissionais de educação também estão sofrendo esta perseguição. Aqui diz o seguinte: professora Gisele, nós lutaremos por você. Aqui tem outra, professora Gisele, a influência de um bom professor jamais poderá ser apagada. Vamos aqui saber se são pais ou são profissionais. São os pais. Pais. Pais, aham. Seu nome é? Meu nome é Cauana, eu sou a mãe do Bernardo e da Alicia, né? E a gente tá indignada, né? Porque a professora Gisele é uma das professoras, meu Deus do céu, maravilhosas, né? Aqui nessa unidade, infelizmente, a gente tem uma rotatividade muito grande, assim, sabe? Olha que interessante que ela falou. Aqui nessa unidade nós temos uma rotatividade muito grande. Então quer dizer, o problema da Secretaria da Educação é justamente o contrário, é segurar a gente ali. Aí tu tens uma professora querendo ficar ali. Não, essa aqui vamos mandar lá pra longe. Ah, tem coisa de estranha. Tem uma coisa estranha aí, né? Tem alguma coisa estranha. De profissionais. E a Gisele, ela esteve aqui desde antes, né, de inaugurar a creche, e ela sempre vinha fora de horário, ela trabalhava aqui voluntariamente, ela trouxe os pais aqui para ajudarem a unidade, ela transformou, na verdade, essa creche acolhedora, né, meio que juntou os pais com a escola, né, e agora tá tudo... Isso é outra coisa que é difícil de fazer, tá? Trazer os pais para dentro da sala de aula, assim, é um trabalho mega difícil. Na verdade, meio largado, os pais estão se sentindo meio excluídos, e daí agora acontece isso com a professora Gisele, que não tem o porquê, porque ela é maravilhosa, eu até tenho um medo em falar, mas é verdade. Ela fala que tem medo em falar, não sei do que ela tem medo. Isso eu tô curioso para saber isso aí. A primeira vez que eu vi essa reportagem também, fiquei, cara, do que ela tem medo de falar? É uma das melhores professoras que tem aqui dentro, principalmente para pré-escola, né, onde ela prepara demais. O meu filho, que agora está no 2º ano da escola, ele estudou aqui com ela e ele é prematuro. E ele quase nem falava quando ele entrou aqui. Em 2 semanas ele já sabia escrever até o nome dele. Então, assim, pra gente é uma perda. Meu Deus, gente, não tem como falar. A gente precisa de uma professora como ela aqui para nossa comunidade, eles não podem fazer isso. No caso dessa mãe aí, também tem uma questão de gratidão, né? Dá para ver que ela é muito grata à professora por ter acolhido o filho dela. Mãe também de um aluno. Isso, minha filha Eduarda foi aluna da GIG há 2 anos e fiquei indignada também com essa situação toda que está acontecendo com ela. E como a mãe falou ali, a minha filha assim chegou, ela também acolheu os pais. Cara, isso nunca aconteceu na vida da minha mais velha, de ir pra unidade e um professor acolher os pais junto, de pedir pro pai entrar na sala, participar. Então assim, a GIG ela é muito diferenciada e eu acho que isso está incomodando muita gente. Cara, isso aí, entregar trabalho incomoda igual na iniciativa privada aí numa empresa. Se um cara começa a se destacar, é comum ver alguém lá de cima e ó, sai daqui, fritar o cara, né? Porque daí quem tá em cima tem que trabalhar mais. E na iniciativa pública é a mesma coisa. Tu tens alguém ali que começa a se destacar, pode acontecer isso também, né? De chegar um grandão assim, um bem grandão, e não gostar. Um bem grandão mesmo e não gostar. A minha filha estuda aqui com a Gi, então não tenho do que reclamar dela, uma ótima professora. Agora tenho o meu pequeno aqui também, que daqui acho que 1 ano também ela também vai ser professora dele, e eu não queria que ela saísse. A gente levou um choque, né, com essa saída da Prof. Gi, ainda mais da forma como foi feita, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui na unidade conversando com a direção, realmente ela não pôde abrir o que tinha acontecido, até uma proteção à servidora. Tá, ali ela tá falando então que ela foi na unidade e viu o que aconteceu. Ela foi falar com a diretora, né? A diretora não quis falar.
Não é que não quis, é que não pode, né? Ok, tudo certo. Eu acho correto, e também fui à sede conversar com os responsáveis que haviam feito todo esse processo de realocação dela por ofício, né? A resposta que nós tivemos da Secretaria de Educação é que foram abertas 2 ouvidorias por parte de colegas dela de trabalho. Ó, vamos gravar essa informação. Foram abertas 2 ouvidorias contra ela, tá? Essas ouvidorias foram depois dela andar aí reclamando dos riscos de incêndio e da questão da merenda. Mas aí, Sadi, eu ressalto que foi feito um movimento de abaixo-assinado, tanto entre as famílias, o pessoal da comunidade, como também dos profissionais que atuaram e atuam com a AGI durante esses 2 anos que a unidade foram abertas. E de 50 profissionais, apenas 6 não assinaram. Então, Ó, agora olha que interessante isso aqui. Fizeram um abaixo-assinado, então são 50 profissionais, apenas 6 não assinaram, tá? Lembrando que isso tudo ocorre no meio de um cenário de uma suposta perseguição do Poder Executivo. Tu vai assinar um abaixo-assinado para defender tua colega, sendo que o Poder Executivo está perseguindo ela, né? Supostamente perseguindo ela, e supostamente pode te perseguir também? Cara, 6 não assinarem, eu achei realmente incrível isso aí, tá? Só 6. Tem que ter coragem para assinar isso aí. quer dizer que 44 colegas de trabalho dela gostam e desejam o retorno dela para a unidade. Me foi informado que houve algumas conversas com a AGI de forma formal em relação a essas questões que foram levantadas na ouvidoria, mas o que eu tenho realmente da Profigi é que em nenhum momento houve chamada dela, não houve nenhum registro de reclamação de pais. A única justificativa que foi dada é que foi um desejo do secretário. O desejo do secretário. No estilo Xandão, né? Esse, cara, tem o discurso, né? Esse discurso de Deus, pátria, família, liberdade. Isso é um papo furado, né? Tá aí o secretário aí, o bolsonarista master aí, o grandão, praticando a perseguição, né? Quer dizer, é uma galera que supostamente praticando perseguição. Mas é uma galera que quando tá com a máquina na mão, o discurso ele não é, aliás, o comportamento ele não é exatamente como no discurso, sabe? Muda, as coisas mudam. Cara que defende liberdade, que defende Constituição, caras que defendem, enfim, os direitos iguais a todos, né? Quando são eles que estão ali, eles mudam. É incrível. O trabalho dela, não tenho nem o que dizer, eu vou falar agora de forma pessoal. Ela ficou com o meu filho é uma criança típica. Criança típica, isso também é outra situação que é motivo de escândalo aqui em Indaial. Nessa situação, quando tem uma criança típica neurodivergente, enfim, na sala de aula, o certo seria então ter o professor e ter um auxiliar para essa criança, né? Isso, se eu não me engano, está parado por lei. Só que em Indaial é diferentex, né? Então, quando tem, é tipo um auxiliar para 4 crianças. Esse cenário é comum. Aí é claro que o negócio não funciona, né? Por isso que os números da educação aqui em Indaial, então, são vergonhosos. Durante todo esse processo dele dentro de escolas, ele nunca teve um desenvolvimento tão grande quanto ele teve com a AGI, porque realmente ela trabalhou a inclusão. Eu sei que ela tem mais de 15 anos de carreira e nesses 15 anos não há uma ata, não há um registro sobre o trabalho dela, pelo contrário. Cara, isso aqui é incrível, hein? 15 anos de trabalho, nunca houve uma reclamação dela. De repente surgem 2. E essas pessoas que reclamaram, será que também não estão sendo coagidas? Teoria da conspiração aqui, hein? Reportagem de Sadi Duarte para a Central de Jornalismo. Tá aí o camarada que fez a reportagem. Então, vamos partir então para a reportagem da entrevista dada pelo prefeito Silvio. Na primeira parte da entrevista ele fala sobre o festival gastronômico que rolou aqui em Indaial esse final de semana. Infelizmente não pude ir, mas deve ter sido muito legal. Na segunda parte então ele fala da questão das merendas, que é um outro escândalo absurdo, mas aqui nesse vídeo a gente vai se dedicar a falar da questão da professora, que é então a terceira parte da entrevista Play. Uma outra polêmica, prefeito. Uma professora procurou a imprensa essa semana, alegando que o secretário de Educação teria transferido ela de uma determinada unidade para uma outra unidade mais longe, cerca de 9 quilômetros, 10 quilômetros. O senhor é sabedor dessa situação? Sadi, especificamente nesse caso, eu vi também pelas redes sociais, mas é um mecanismo legal muito Eu vi pelas redes sociais. Para, rapaz, não tá sabendo? utilizado, não só pela Secretaria de Educação, que é a remoção por ofício. Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa, que isso aconteceu. Acontece com uma certa frequência. Isso não é perseguição, isso não é nada, né? Existe um barulho muito grande em relação a isso tudo. Existe um barulho muito grande com relação a isso tudo.
E é um mecanismo legal, está previsto, o servidor de carreira sabe da existência da remoção por ofício, só que às vezes querem fazer um barulho... Barulho, ele vai tocar nessa justificativa até o final, tá? Só uma coisa, realmente é legal, tá? Deixa eu procurar aqui. A lei ela sempre cabe interpretações, né? Mas ela é legal, só que é necessário que esse ofício seja fundamentado numa necessidade pública, tá? E eu não sei no que foi fundamentado, mas se for por questão de falta professor lá, falta professor aqui, também não caberia, né? Porque a mãe ali falou que tem um grande problema de rotatividade. Mas vamos descobrir isso aí. Daqui a pouco as coisas vão começar a se esclarecer mais, né? Que ele também, o prefeitão aqui, ele fala, ele não justifica, né? Ele fica enrolando a reportagem toda e não dá o papo, sabe? Além do que precisaria, né? A remoção acontece tanto na saúde... Além do que precisaria, como assim? Ela poderia fazer só um pouquinho de barulho? Ele tá fazendo barulho demais? Não faz sentido isso que tu tá falando, cara. Não faz sentido, cara. Dá o papo. Como na educação, como na assistência social. Aqui, interessante. Peraí, vamos voltar essa parte aqui. Vamos lá, ó. Além do que precisaria, né? A remoção acontece tanto na saúde, como na educação, como na assistência social. A remoção, ela acontece tanto na saúde, na educação e na assistência social. Ele meio que tá assumindo, né? Esse pessoal aqui, quando eles falam, eles tomam, né? É o que eu estou entendendo nisso aí. Não estou afirmando que é isso porque eu não sei de nada. É um mecanismo legal previsto em lei e o servidor de carreira sabe disso. De novo, previsto em lei e o servidor sabe disso. Ele vai repetir isso quantas vezes? Previsto em lei e não fala nada, não dá a resposta. Por que ela está sendo transferida? Tá? Esse acordo fala assim, não sei por que fizeram isso. A remoção por ofício é algo que saco. pode ser feito e é feito tá quando bom. Existe o entendimento do gestor da pasta que é necessário fazer. Ou para que tenha... Se ele tivesse ido direto ao assunto, a gente já tinha acabado esse vídeo. Faz um tempo. Deixa eu voltar aqui um pouco, que ele fala alguma coisa do gestor da pasta. Algo que pode ser feito e é feito quando existe o entendimento do gestor da pasta que é necessário fazer. Ou para que tenha... Tá, mas por quê? É isso. A gente quer saber o porquê que foi necessário fazer. Uma harmonia dentro daquele ambiente ou alguma coisa pessoal, né? É lógico que nós, como órgão público, a gente não pode falar a respeito do profissional, do servidor. Tá, e aí, ou quando há alguma coisa pessoal... Então houve um atrito lá e aí a gente resolveu fazer. A gente não pode falar do profissional, mas não fala. Fica enrolando e não dá o papo. Eu não conheço essa servidora, mas existe sim sempre algo que justifique isso, né? Isso! Algo que justifique isso. É isso que a gente quer saber. O que justifica? Fala! Que dificuldade, não? Mesmo que a servidora está buscando aí, junto ao sindicato, junto a advogado jurídico, hoje o senhor entende que se provar realmente que não tem nenhuma rixa dentro da sala de aula com a direção, entrevistei ela disse que prova que, e as colegas também confirmaram, que não há nada de rixa com... Até ontem houve um manifesto com os pais, né, dentro da unidade, ou ali fora da unidade, para poder defender esta professora. O senhor pensa da mesma maneira, que é uma tomada o secretário tem por direito de fazer essa situação? Sim, ele tem, isso está previsto em lei, como eu falei. De novo, está previsto em lei, não sei quantas vezes ele vai repetir isso. Antes, né? E a gente chama isso de remoção por ofício. Então existe... Já falasse que chama remoção por ofício, cara. Previsão legal para isso. Todo servidor que se sente prejudicado em alguma ação, ele é o direito dele procurar o sindicato, a justiça, mas a gente está amparado pela lei. E existe também um movimento contrário dentro da saúde. Às vezes... Aqui é interessante. Agora ele começa a falar da saúde numa situação, vamos supor, onde um médico tem um paciente, vamos supor, que xinga todo mundo, sei lá o que e tal, o cara é desagradável. O médico fala assim, esse cara eu não atendo mais. Ele traz isso para essa discussão. Ele, em nenhum momento, eu tô reparando isso direto no Silvio, tá? E eu acho que eu vou começar a explanar isso. Em nenhum momento ele responde o que foi perguntado a ele. Ele fica dando volta e não dá a resposta. Típico de político, né? Esperar o que de um político? O que acontece? Existe o pedido de quebra de vínculo. Às vezes aquele médico que está atendendo a comunidade, se tem algum problema com aquela pessoa, o médico pode pedir a quebra de vínculo. Ele diz, aquela pessoa não atende mais. E também é previsto em lei. Existem esses dois fatores. Então assim, Sadi,
Estamos trabalhando conforme está previsto em lei. Não é o primeiro caso, provavelmente não vai ser o último caso. Não é o primeiro caso e provavelmente não será o último caso. Soa como se fosse uma ameaça, né? Será que é? Não, acho que não é não. Para. Tô brincando. Não é ameaça não. E nem sempre a remoção é por uma questão de alguma rivalidade, algum problema interno. Nem sempre a remoção é por uma rivalidade. Às vezes é, mas nem sempre. Nesse caso aqui não é. Ou pode ser só um ato falho dele. Pode ser que ele não quis dizer isso, mas... Enfim, foi o que eu entendi. Nem sempre é rivalidade. Às vezes é. Existe sim um acompanhamento do gestor, da pasta, da diretora, do educandário. E isso não é uma decisão tomada no calor da discussão. Isso tudo é muito analisado antes. Que discussão? Tu não falou de discussão. Tu não tá falando nada com nada. Mas é algo corriqueiro, algo que pode ser feito dentro de todas as nossas secretarias. Obrigado, prefeito Silvio. Prefeito de Indaial falando aqui no microfone da Rádio Nova. Obrigado pela sua entrevista. Tá, chega. Bom, então tá aí, tá falado, tá comentado, assistimos a entrevista. Tire suas conclusões. Tchau.